Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, e hoje a gente vai bater um papo com o técnico do Inter de Santa Maria para a temporada 2018. Tá ele aí, ó. Olha aí o garoto, ó. Vinícius Munhoz, que tem até carteirinha do Central do Esporte, né? Hoje veio aqui, sem carteirinha, né, Quintana? Vamos para mais um programa? Vamos lá. Grande abraço para o Quintana, que é nosso convidado, professor Gilson Piber. Tudo certo? Vamos para mais um programa? Mas com o técnico renovado do Inter de Santa Maria. Tá aí ele, ó, de amarelo para enganar a torcida, mas vai usar vermelho na próxima temporada. Vinícius Munhoz, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte. Agradeço o convite, Rogério. Meu boa tarde ao Gilson e ao Quintana. Sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Vão ter que me aturar mais uma temporada. Olha aí. Será que vai chegar a segunda rodada e eu vou falar de novo? Olha, o Vinícius tem que se cuidar, porque tem técnico de olho aí e tudo mais. Olha, eu acho que tu devia falar, porque deu certo, né? É verdade. O homem já tem contrato renovado. É verdade. Né? Então, se deu certo, né, Vinícius? Por que não, né? Por 2 golzinhos, né? Por 2 golzinhos não deu certo o acesso do Inter de Santa Maria para o ano que vem. Vinícius, seja mais uma vez muito bem-vindo, estou repetindo isso. Legal saber que você está renovando com o Inter de Santa Maria, renovou o contrato, né? Vai permanecer na temporada 2018. Muitas pessoas já devem ter feito essa pergunta para você e eu vou repetir ela porque faz parte, o jornalismo é assim, a gente acaba repetindo muitas vezes algumas situações. O que fez você renovar esse contrato, permanecer em Santa Maria, família, o fato de você ser de Santa Maria, a campanha que você fez em 2017, que tem tudo para ser igual e talvez até melhor em 2018, o que foi o fator fundamental, o que prevaleceu mesmo assim na hora de você chegar lá e falar, olha, avisa a presidência, a direção, eu vou ficar, eu permaneço para 2018? Então, Rogério, eu sigo com algumas situações pessoais minhas, né, que me prendem ainda a Santa Maria, são situações da minha vida pessoal, né, que me fazem permanecer um tempo mais em Santa Maria. Agora, obviamente que a carreira de treinador, muitas vezes tu não escolhe, né, para onde tu vai. Normalmente tu vai para onde as oportunidades te levam. E eu, passado a divisão de acesso 2017, eu tive inúmeras sondagens, né, de muitos clubes do Rio Grande do Sul, alguns até de fora, né, do Rio Grande do Sul, já que também tenho espaço em outros mercados, como atuei recentemente no estado de São Paulo, por exemplo, né? Agora, tudo que o treinador precisa é de continuidade, né? Eu sou um treinador que busco isso. E desde o meu primeiro acerto no Internacional de Santa Maria, à medida que o trabalho foi acontecendo, né, já havia algumas conversas com a diretoria de futebol, especialmente, né, no sentido de que pudéssemos ter continuidade. E isso seria no segundo semestre de 2017. Porém, por algumas dificuldades financeiras, né, isso já é de conhecimento de toda a cidade de Santa Maria, né, de vocês da imprensa, do nosso torcedor, que por limitações financeiras, né, achou-se arriscado se aventurar aí no segundo semestre. Mas o clube entendeu que já poderia acelerar o processo de planejamento para 2018, né, e identificou em mim esse perfil para ter a continuidade, né. Eu sou um treinador que nos clubes por onde passei me caracterizo por relacionamentos longos com as equipes, né. Foi assim em Mirassol, foi assim em Osasco, né? Permaneci 3 anos, por exemplo, na cidade de Osasco. E acredito que a partir dessa continuidade aqui em Santa Maria, que o trabalho possa render bons frutos, né? É uma atitude bem ousada do Internacional de Santa Maria, né? Poder dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que o Internacional, a partir de agora, começa a pensar em voos mais altos, né? E óbvio que o principal deles segue sendo o acesso em 2018, se possível, né? Mas no primeiro momento que nós podemos garantir é novamente um trabalho sério, um trabalho muito bem planejado. Vamos procurar aproveitar muito bem esse tempo, esses 6 meses aí que vamos ter até o início dos trabalhos previstos para janeiro de 2018, né? Para que a gente tenha, assim como tivemos em 2017, o sucesso também em 2018. Eu acredito que seja mais do que nunca oportuno elogiar, né, essa postura da direção do Internacional. Porque a gente cobra muito, né, professor, planejamento, né? E a gente viu que deu certo o projeto 2016-2017 com o Vinícius Munhoz, porque chamou o Vinícius, conversou com ele, elaborou um plano para 2017, começou a engrenagem, a montagem do grupo em novembro, para a temporada 2017, e o Internacional por uma questão de um detalhe, com uma situação financeira bem inferior aos concorrentes, que foi o caso do São Luís de Juí e o caso do Avenida, mas de igual para igual no sentido de chance de oportunidade. No jogo em São Luís, o gramado naquela situação, naquele contexto,
acabou não ocorrendo. Por né? 2 gols, né? O acesso. Perdeu o jogo de 4-1, se tivesse perdido por 2-1, teria conseguido, né? Circunstância de jogo, mas se formos comparar as folhas salariais, as pessoas vão entender a dimensão do trabalho que foi realizado com planejamento. E agora, em julho de 2017, já se pensa na temporada 2018. Eu acho isso é muito interessante. Quando a gente começa a ver a questão do planejamento, não é a certeza de sucesso, mas é a garantia que está se dando um passo buscando isso, através desse planejamento. Eu acho que é acertado. Ainda mais que o Vinícius demonstrou interesse em seguir. O Vinícius sempre se colocou à disposição querendo ficar em Santa Maria. E ele tem o carinho do torcedor, ele tem uma empatia com a mídia de Santa Maria. E do jeito dele, o Vinícius não é de estardalhaço, o Vinícius não é de fazer aquelas frases que às vezes o jornalista gosta para polêmica, para dar audiência. O Vinícius é muito tranquilo, muito na dele. Mas justamente por esse jeito autêntico, onde a imprensa viu a qualidade do trabalho dele, se fez essa comemoração. Ninguém está questionando a renovação do Vinícius como treinador para o Internacional Santa Maria, pelo contrário. Então, que bom, Vinícius, que bom que esse projeto começa agora, já com uma certa antecedência. E a minha pergunta, depois dessa longa introdução, mas na verdade te parabenizando por esse contrato, essa renovação, é como tu imagina como será a repercussão agora, que muitos não conheciam o teu trabalho por essa distância, pelo trabalho no interior de São Paulo. Tu vieste aqui em Santa Maria fazer o trabalho como treinador do Inter de Santa Maria. Agora a imprensa conhece, agora a torcida conhece. Talvez a pressão seja um pouquinho maior no sentido de expectativa. Como é que tu trabalha com essa situação? Então, é interessante a tua pergunta, né? Muito oportuna. É óbvio que a partir da confirmação do nosso nome e pelo trabalho que realizamos em 2017, se cria uma expectativa grande, primeiro em função do planejamento que vai ser realizado e depois da execução desse planejamento em 2018. Eu penso que isso é normal, né? E eu, até pela postura que tu mesmo detalhou que eu costumo ter, né, no meu trabalho, não procuro prometer nada muito além do que muito trabalho, né? Isso que está ao meu alcance. Eu acho que a gente diminui bastante a ansiedade em torno dessa expectativa criada, em torno da participação internacional de Santa Maria esse ano. Nós diminuímos muito essa ansiedade através do trabalho. E isso é o que nós podemos prometer, né? Um planejamento bem feito, um trabalho bem executado conforme a nossa capacidade, né? Mais uma vez seremos muito criteriosos na escolha do grupo de jogadores, né? Muito conscientes do tipo de trabalho que a gente espera realizar. Aprendemos também com algumas situações, alguns erros que aconteceram em 2017, né? E nós estamos exatamente agora, juntamente com a direção, num momento de reflexão em relação a exatamente esses pontos aí que nós precisamos melhorar para 2018, né? E procurando trabalhar em cima dessas correções, né? Com, mais uma vez, a escolha do grupo de jogadores de forma criteriosa e jogando o trabalho em cima disso, a expectativa é que a gente possa aproximar bastante, né, das realizações que tivemos em 2017 e também em 2018. Grupo de jogadores, né? Do grupo que esteve contigo na divisão de acesso deste ano, há a possibilidade de alguns ou até muitos jogadores permanecerem. Eu sei que alguns jogadores querem voltar, né, para Santa Maria, que ficaram satisfeitos, né, com o anúncio do teu nome já para 2018. Por onde passa a montagem do grupo, levando em conta a temporada de 2017, e as carências também do grupo já de olho em 2018? Então, Gilson, como eu falei no início, né, eu recebi muitas sondagens, né, de clubes, muitos contatos informais, né? De quem seriam esses clubes, Vinícius? Explica também pra gente. O que eu tive mais próximo, assim, o que teve mais próximo realmente foi o Pelotas, né? Eu tive bastante proximidade com a diretoria lá do Pelotas, né? Não chegou aí a Pelotas? Não cheguei aí a Pelotas. Algum clube da primeira divisão do Campeonato Gaúcho? Não, nenhum clube da primeira divisão. Eu tive também uma situação do Paulista de Jundiaí, lá em São Paulo, né? Que se manifestou através de um representante conversando comigo, né? Porque tem conhecimento do meu trabalho também lá em São Paulo. Tive algum contato também com o Desportivo Brasil, outra equipe lá do estado de São Paulo, que realiza um trabalho também com jovens jogadores, né? E agora tudo de maneira informal, né? E especialmente aqui no Rio Grande do Sul, muitos clubes sedentos por saber como que um clube que nos últimos 2 ou 3 anos, não consegue ter uma campanha com resultados, né? E de uma hora para outra consegue ter em 2017 e termina em 3º lugar na competição, né? Alguns deles até manifestando, pô, Vinícius, a gente tem interesse em fazer exatamente o trabalho que tu está fazendo em Santa Maria, que tu venha fazer conosco aqui, né? Qual é
a tua disponibilidade, né, para fazer um trabalho como esse. Em todos os contatos que tive, eu disse, olha, eu estou em conversações adiantadas com a diretoria do Internacional de Santa Maria, né, e até ouvir a proposta final deles. Não vou me pronunciar porque entendo e gostaria de ter continuidade no meu trabalho, né? Entendo que esse é um caminho que todo treinador deveria buscar e percorrer, né? Porque dessa forma eu acredito que a gente se aproxima mais dos objetivos, né, de acesso, de ter um trabalho com qualidade, né, de conhecer o clube, de conhecer a cidade. Eu só vejo benefícios em torno da continuidade. Então, dessa forma, né, estabeleci como prioridade esse acerto com o Internacional de Santa Maria. Então, né, nessas sondagens que tive, nesses contatos informais, muitas pessoas me perguntavam exatamente sobre o grupo de jogadores. Poxa, Vinícius, mas de onde que saíram os jogadores? Como é que tu escolheu, né? Onde que estavam esses jogadores que demonstraram capacidade? E aí a gente responde, né, que faz uso da nossa rede de contatos. Eu sou um profissional que tenho 17 anos aí como um profissional do futebol e é normal a gente conhecer pessoas, conviver, né, com pessoas que possam nos oferecer jogadores, e foi exatamente dessas pessoas que me socorri para a montagem do elenco. Aliás, inúmeras vezes nós conversamos sobre isso aqui, né? E a partir do resultado que colhemos, né, a chegada à semifinal, né, o terceiro lugar na competição, esses atletas se valorizaram. E muitos deles hoje já estão colocados em outras equipes, o que, em parte, dificulta um futuro acerto também, né? Porque há o vínculo no segundo semestre, daqui a pouco o clube tem a intenção também da manutenção do jogador, ou seja, o jogador acaba se comprometendo também com outros trabalhos. Um deles seria o Edugol, o Eduardo? O Eduardo é um atleta que acertou com o Luverdense, né, recentemente, está à disposição desse clube, já deu um passo mais largo, né, saindo da divisão de acesso já para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi talvez o jogador que mais se valorizou desse trabalho pela quantidade de gols, e durante a própria competição eu sofri inúmeras consultas a respeito desse jogador, né? E o Eduardo se valorizou bastante. Obviamente que se tiver a condição da volta do Eduardo, assim como de outros jogadores que foram importantes nesse trabalho, seriam muito bem-vindos, né? Aliás, seria interessante que nós tivéssemos a continuidade já nesse semestre do trabalho, né? Porém, pela limitação financeira do clube não foi possível. E se caso houvesse essa participação no segundo semestre, a tendência é que o grupo de jogadores fosse mantido, né? Então, aqueles jogadores que tiveram sucesso e manifestarem a intenção de retornar ao Internacional de Santa Maria, né, nós vamos sentar, vamos avaliar com a direção e serão bem-vindos. Legal, bacana. Professor Gilson, quero aproveitar a sua experiência aí. Essa manutenção de trabalho, eu acho que nos últimos anos eu não lembro de ter ocorrido isso, talvez numa questão de quando o Inter de Santa Maria, aliás, nem isso, Aqui em de Santa 2007 Maria... para 2008, né? Não ocorreu, não, porque 2007 foi o Bebeto. O Bebeto Rosa era o técnico, em 2008 foi o Paulo Eu acho Porto. que mais recente, né, ocorreu com o Badico. O Badico permaneceu, né, de um ano para o outro, no Inter Sim. de Santa Maria, né, de forma mais recente. Mas esse trabalho agora do Vinícius, né, não só pelo trabalho, mas pela visibilidade e pelo resultado alcançado, ninguém imaginava o Inter SM. Vamos dar uma olhadinha na campanha dele, professor? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, a gente Ninguém tem uma tela. imaginava. Olha só a campanha do Vinícius Munhoz como técnico do Inter de Santa Maria em 2017. Foram 18 jogos, 8 vitórias, hein? 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 19 gols a favor, 19 gols contra. 23 contra. Perdão, 23 contra. Um saldo negativo de 4 gols e no total ele chegou a somar 29 pontos nesses 18 jogos de divisão de acesso 2017. Bons números, bons números. Bons que fizeram a direção, né, já efetuar a renovação de contrato. Melhor que os números, né, a recuperação do Inter SM perante o seu torcedor, perante os adversários, perante a federação. Então, tudo isso, né, é uma soma de fatores, né, que faz o Vinícius permanecer no Inter SM, que é um desejo pessoal dele pela questão familiar, né? É uma pena que esse trabalho não tem continuidade agora no segundo semestre, mas o Vinícius vai ter tempo aí com a direção, com o departamento de futebol, de formar um grupo, né, tão ou mais competente, qualificado como foi o desse ano. Eu acho que aí reside, né, se não a grande dificuldade,
né? Mas o tempo eu acho que ajuda, Vinícius, nesse trabalho de busca, de lapidação, né? De ver onde é que está esse jogador, onde tá, porque outros nomes vão surgir também. Sim, Agora tu já conhece, de fato, né, também a realidade do futebol gaúcho. Se quiser Ninguém contar vai poder comigo dizer, até lá, eu emagreço. não, tá voltando, não, Até já porque conhece, já sabe, né, já teve enfrentamento contra outras equipes e certamente vários jogadores vão querer Eu brinquei com trabalhar ele. contigo. Senhor Gilson, brinquei com ele. Se ele quiser, eu emagreço até lá, eu volto a tio, né, senhor? Tá aí, né, quem sabe. Eu vejo que o principal também, né, Gilson, é que novamente o Internacional de Santa Maria se tornou atrativo para os atletas. Né? Claro. Uma imagem ou um contexto adverso que se criou nas últimas temporadas, ele foi revertido nesse ano de 2017. E é natural, né, que a gente se aproxime dos atletas, os atletas também se aproximem de nós, né, alguns até já manifestando o interesse de vir ao Internacional de Santa Maria. Quem né? seriam eles, Vinícius? Cita para nós. É melhor não citar, né, Rogério, para não atrapalhar até a própria negociação. Mas já né? teve gente ligando. Sim, já teve. Olha, Vinícius, se ficar aí, me leva para essa barca aí. E até durante a competição também, né, muitos já manifestaram. Eu até me surpreendi, se vocês lembrarem, no jogo lá de Juí, em que estava dando a minha entrevista coletiva e o capitão do São Luís atravessou o campo para elogiar o trabalho, né, e falar que o Internacional Gonçalves, exatamente, que o Internacional de Santa Maria estava no caminho certo, né? Então isso aí é uma mostra, né, de que o trabalho vem sendo reparado por muitas pessoas, especialmente pelos atletas, né? Alguns jogadores também ao término do jogo do Glória ali conversaram com os nossos atletas, conversaram conosco também, né? E isso volta a passar credibilidade ao Internacional de Santa Maria no sentido de contratações, né? Então eu vejo que esse tempo que teremos de planejamento ele vai ser muito bem ocupado, nós vamos tentar ocupar ele da melhor forma possível para que possamos ganhar na frente, né? Isso é importante lembrar que nesse ano nós somos a primeira equipe a se apresentar para os treinos e provavelmente agora deve ser a primeira equipe a apresentar a confirmar o seu treinador para abrir os trabalhos, né? Isso mostra a necessidade que tem o Internacional de Santa Maria pelo trabalho, né? E também um acerto audacioso, né? Com tantos meses antes ainda da previsão do início dos trabalhos, já acertar com o treinador. E isso me motiva bastante, né? Isso me passa uma energia boa e eu quero me preparar bem, né? Para assumir bem essa responsabilidade e poder desenvolver o melhor trabalho possível. Eu penso que é importante também, né, Gilson, a gente sabe que a exigência vai ser enorme em cima do trabalho de 2018, mas eu tenho dito nas reuniões que tenho feito com a direção, né, com algumas pessoas aí que eu tenho interesse que permaneçam da comissão técnica, de que o mais importante sempre no trabalho do futebol, e isso é uma tendência moderna hoje, né, e talvez nós tenhamos o Novo Hamburgo muito próximo de nós aqui como um exemplo disso, de que o mais importante é ter a continuidade e o trabalho, né? O Novo Hamburgo teve a continuidade em 2016 no segundo semestre com um percentual elevado de jogadores, né, atuando no segundo semestre, que fizeram parte dessa campanha vitoriosa aí do Gauchão, né? Então, isso mostra que quando se tem continuidade, quando se tem um trabalho bem feito, as situações elas acontecem. Então, nas conversas que tenho com os diretores, tenho dito que o mais importante é que nós tenhamos o trabalho. Nós temos que seguir trilhando exatamente o mesmo caminho que trilhamos em 2017, né? As nossas ideias no trabalho de campo, elas permanecem as mesmas. Nós vamos, obviamente, procurar qualificar e aprender com algum erro que cometemos na temporada de 2017, mas o mais importante, o que fica, é o trabalho. E essa ansiedade pelo acesso, ela não pode acontecer, né? Nós temos que ter o trabalho por trás disso, porque entendemos que a partir do trabalho é que o acesso à primeira divisão, ele virá. Se não for em 2018, que seja em 2019, que seja em 2020, mas o importante é que o Internacional de Santa Maria dê um passo importante no sentido de qualificar o trabalho. Já vê no trabalho, né, a principal forma de alçar voos maiores, aí sejam em competições estaduais ou até mesmo, por que não, em competições nacionais. Sim. O Inter de Santa Maria já tem o técnico anunciado para a temporada 2018, vai ser você. Agora, o presidente não se sabe ainda, Vinícius, né? O Marqueto acena aí com a possibilidade de talvez ficar, mas é muito provável que ele não fique. Ele até já deu declarações dizendo que não fica, que outra pessoa vai ter que comandar o clube e tudo mais. Isso não te incomoda, não te deixa um pouco apreensivo em não saber quem vai ser o mandatário para 2018 e mais?
Num primeiro momento, eu não sei se você já teve acesso ao orçamento com o qual o clube vai trabalhar para a próxima temporada. Se já teve, qual é esse orçamento? E se não teve, por que não te passaram ainda? Eu vou fazer uma emenda, eu ia perguntar justamente nisso, porque a gente vem acompanhando o trabalho do Marqueto na direção do Internacional desde 2013, se não me engano, 12 ou 13, que ele vem fazendo um trabalho de pagar dívidas, da chamada segunda folha. E a previsão era justamente para a temporada 2018 a situação financeira ser melhor. Já te passaram alguma coisa nesse sentido, em termos de investimento? Então, primeiro em relação à situação do presidente, né, em não ter o presidente já confirmada a permanência do treinador, né, no caso a minha permanência, eu sou um profissional e fui procurado pela direção do Internacional de Santa Maria para seguir desenvolvendo um trabalho que foi iniciado e no entendimento da direção e boa parte da opinião pública, e foi um trabalho que foi reconhecido, que teve notoriedade, né, e eu acho que isso que criou segurança também para que o Internacional de Santa Maria visse no meu perfil profissional, um profissional para ter a sequência, né? Então, eu não acredito que o fato de não ter um presidente possa atrapalhar esse acerto, né? Até porque não foi isso que a diretoria me passou, que o departamento de futebol me passou. A ideia é que talvez algum membro do colegiado, né, do clube possa assumir a presidência e que esse trabalho tenha continuidade. Então, como fizeram um contato para mim, manifestando interesse pela sequência do trabalho, eu, profissional como sou, prontamente atendi, porque vejo uma possibilidade grande de, mais uma vez, realizar um trabalho de qualidade. Isso, particularmente, foi o que me atraiu. A respeito do orçamento, aí sim, eu acredito que só vamos ter a exata noção da nossa capacidade de investimento a partir da definição do presidente, da diretoria, né, das pessoas que vão buscar esses recursos. Aí sim, eu acho que passa muito pela definição do orçamento. Mas há outras iniciativas que são possíveis se ter, sem a definição ainda do orçamento, né? E muito pode se fazer, por exemplo, na prospecção de atletas, né? E é nisso que exatamente nós vamos nos focar, porque competições estão acontecendo, né? Vai se iniciar agora a Copa Federação, a segunda divisão, a segundona, está na sua fase já de mata-matas, né? Normalmente o destino de muitos jogadores que jogam o acesso aqui no Rio Grande do Sul acaba sendo o estado de Santa Catarina para jogar a segunda divisão lá, que acontece em datas diferentes daqui. Então todas essas competições mais próximas a nós aqui nós vamos estar atentos, e se não temos ainda a capacidade de investimento definida, nós temos sim a capacidade de nos organizarmos, né, fazermos um planejamento adequado e trabalhar já nessa prospecção, principalmente dos atletas. Interessante esse teu ponto de vista, essa tua análise, porque o Inter de Santa Maria vai precisar, acredito eu, de um orçamento, se não muito maior, um pouco maior, o professor Gilson Quintana e o próprio Vinícius, para a temporada 2018, porque inevitavelmente o Inter de Santa Maria em 2018 não vai mais ser visto como foi em 2017, como fora em temporadas anteriores. Ninguém mais vai vir aqui para jogar pensando que pode vencer o Inter de Santa Maria e pensando naquele Inter de Santa Maria da temporada 2012, 2013, 2014, 2015, não. Isso é de 2016, né? Exato. É um outro Inter de Santa Maria, né? Eu até me recordo muito quando o Vinícius coloca essa situação. Em 2012, eu ouvi de um técnico que hoje comanda uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro e fazendo uma referência a Santa Maria, e ele me dizia, mas lá os homens não pagam. Né? E eu acho que isso vai mudar muito agora. Eu ouvi isso de um jogador que estava defendendo as cores do Ipiranga. Eu não vou citar nome por uma questão dele. Eu acho que já mudou. Exato. Essa imagem começou a mudar. Essa imagem é muito ruim, e que bom que está se mudando essa imagem, porque esse jogador ele participou do acesso 2007, 2008, e eu conversando com ele, e aí, aquela tua passagem em Santa Maria e tal, ele disse, pois é, ele falou, mas ele ficou dívidas, não pagaram, e isso entre os atletas acaba se espalhando. Então, essa imagem do Heriberto Marqueto nos últimos anos pagando dívida, pagando as dívidas trabalhistas, tendo esse foco e limpando o nome do Internacional Santa Maria, pode ajudar, né, professor? Mas ao mesmo tempo, né, Quintana, nós temos, por exemplo, os atletas nesse ano, depois do jogo do Glória, em que nós conseguimos a classificação aqui, e isso já era início do mês de maio, o presidente Marqueto, juntamente com a diretoria, já fez o pagamento do salário do mês de maio, que os atletas, por lei, deveriam receber só no dia 10 de junho. Então ele antecipou o valor do pagamento. Aliás, isso foi uma constante durante esse ano. Em alguns momentos até os atletas recebiam de 15 em 15 dias, né? Isso é uma forma que o presidente Marqueto gosta de trabalhar. Essa informação, inclusive, passou aqui pelo Central do Esporte. Exatamente. Né? Então essa é a última imagem que fica. E vocês podem ter a certeza
que essas informações elas vão longe, né? E nós temos até a informação também que alguns clubes, ou talvez a maioria dos clubes do interior do Rio Grande do Sul também lutam com dificuldade, né? Muitas dificuldades financeiras de honrar os seus compromissos, né? E o Internacional de Santa Maria começa a ficar fora dessa curva aí, né? Já buscando trabalhar de uma forma diferente, né? Se planejar, cumprir com o que é tratado de forma antecipada, né? E você pode ter certeza que muitas das situações que me motivaram a permanecer foram essas observações que eu fiz no ano de 2017, né? E que, por tudo que aconteceu em 2017, tendem a melhorar ainda mais em 2018. Mas eu acho que nessa linha que a gente estava falando, professor Vinícius, no sentido de que essa imagem positiva entre os atletas pode ajudar justamente na vinda de jogadores Não pra tenha cá. dúvida, não tenha dúvida. Isso vai longe, né? Os atletas se manifestam no sentido primeiro do trabalho, porque os atletas também querem migrar para clubes onde eles tenham notoriedade, né? E os atletas do Internacional de Santa Maria nessa competição tiveram uma notoriedade importante, porque chegaram longe na competição, experimentaram bons desempenhos, né? A nossa equipe era uma equipe jovem também, o que chama ainda mais a atenção dos clubes. E eu acho que o processo natural é que agora os atletas também se mostrem mais abertos a vir, né, por todo esse contexto e essa modificação que o clube experimentou em 2017. Além das duas equipes que vão subir da segunda divisão, tem as duas equipes que foram rebaixadas esse ano, Ipiranga e Passo Fundo, né? Que tem potencial, tem força, tem camiseta. Então a divisão de acesso 2018 também promete uma disputa muito acirrada pelas duas vagas. E eu já vejo o Ipiranga de Erechim, por exemplo, como um dos candidatos naturais, né? Até por estar na Série C do Exatamente. Campeonato Brasileiro, né? Porque está na Série C, confirmou a participação na Copinha, na Copa Federação, ou seja, o trabalho vai ter uma continuidade, né? O próprio Pelotas deve ter continuidade também no trabalho, então esses clubes se credenciam de forma natural, né? A brigarem pelas vagas, né? E, principalmente eu vejo o Ipiranga de Erechim pelo fato de ter descido nesse ano, ter um calendário mais recheado e a chance de manutenção de trabalho maior, né? Agora, nós sabemos que a partir do início dos trabalhos, do início da competição, esse favoritismo precisa passar para o campo, né? Para dentro do campo. E aí nós esperamos que, mais uma vez, com um trabalho planejado, né? Organizando esse trabalho, a gente possa ter isso, mais uma vez, como um diferencial importante na competição em 2018. Eu só fico pensando assim também, muitas equipes que muitas vezes conseguem um acesso da segunda para a primeira divisão, eles atuam na copinha, eles fazem um trabalho no segundo semestre. Você fala em continuidade, mas essa continuidade de fato, Vinícius, ela não vai ocorrer no segundo semestre, você vai ter esse hiato, aí vou usar o português aqui para colocar essa palavra, você vai ter essa quebra, assim, esse período, essa transferência, até porque o trabalho retoma, como você falou, lá em janeiro de 2018. Até que ponto isso pode prejudicar a continuidade do teu trabalho? Ela prejudica porque nós não temos mais os jogadores experimentando as nossas ideias de trabalho de campo, por exemplo. Mas aí vem uma nova ideia, uma nova filosofia para poder impor um trabalho. E Exatamente. você já deve ter isso em mente, com certeza. E por mais que os atletas, muitos dos nossos atletas conseguiram projeções em outras equipes ou estão a serviço de outras equipes, são outras ideias de futebol, né? Então, sempre algum prejuízo nesse sentido ele acontece. Agora, a gente espera que, conseguindo trabalhar com alguns jogadores que fizeram parte esse ano e agregando valor com outros jogadores que nós observamos, que tenham características, que tenham um perfil para atender essas ideias de jogo que nós temos, né? A gente espera que esse ato, essa lacuna, aí, ela possa ser preenchida, né? A ideia também é que a gente inicie o trabalho o quanto antes, isso precisa ser discutido, obviamente, com a diretoria, mas eu acho que ficou muito claro a vantagem que se tem em se começar o trabalho 50, 60 dias antes das outras equipes, né? Isso dá uma vantagem importante. Então a gente procura com essas outras ferramentas aí amenizar essa dificuldade de não ter o grupo de jogadores competindo sob as nossas ideias, mas a gente tenta amenizar talvez com um período mais longo de preparação e com outras estratégias aí que possam nos beneficiar no trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no Central do Esporte. Agradeço. Agora Rogério. vai virar sócio remido, parece. Não vai pagar mais mensalidade. Vai ter que trocar a carteirinha, né? Não, sempre é um prazer poder participar com vocês, né? Eu acho que assim como o Internacional de Santa Maria, vocês experimentaram também, né? Um crescimento importante. A gente observa muitas pessoas comentando sobre o trabalho que vocês fazem aqui na TV Unifra, né? E por tudo isso a gente, sempre que tem o convite, vem aqui para conversar com vocês, né? E falar também das nossas ideias aí para o futuro do
do Internacional de Santa Maria e é sempre um prazer estar aqui com vocês para rever os amigos também. Nós é que agradecemos, principalmente pela paciência, porque o Vinícius está toda hora lá respondendo as mensagens nas redes sociais e inclusive domingo de manhã, domingo à tarde, segunda de manhã, poxa, às vezes até atrapalhando um descanso dele e a gente está lá insistindo e tudo mais. Obrigado mesmo, Vinícius, pela participação aqui no Central do Esporte. Nós vamos fazer um intervalo agora. Na sequência, o Central do Esporte volta para falar sobre alto rendimento e nutrição. Já voltamos. Uma peça de economia somada a outra de saúde e mais outra de segurança. Essa é a proposta do programa Construindo Saberes, que desperta formas de refletir e de analisar o cotidiano. Construindo Saberes na TV Unifra, canal 15 da NET e também no YouTube, o Unifra Online. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. No primeiro bloco nós conversamos com o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria em 2017 e já confirmado para a temporada 2018. Comigo aqui agora nesse segundo bloco, o professor Gilson Piber, José Quintana Júnior. E eu quero trazer um assunto aqui no Central do Esporte, colegas, eu acho que tem tudo a ver, que é o alto rendimento e a nutrição. No mês de junho, só para a gente ter uma ideia, o Centro Universitário Franciscano realizou o seminário de nutrição, né? Professores de várias partes do Rio Grande do Sul vieram aqui trazer informações, trazer dicas, né, sobre fatores nutricionais que contribuem para a boa alimentação e para a boa saúde. Um dos assuntos discutidos no Salão de Atos do Prédio 13, aqui do Conjunto 3 da Unifra, foi exatamente os aspectos nutricionais a praticantes de exercícios e atletas de alto rendimento. O Central do Esporte aproveitou essa oportunidade e foi bater um papo com a nutricionista Denise Entrudo Pinto. Ela é de Porto Alegre, ela é coaching e especialista em nutrição esportiva e o Central do Esporte traz para você que acompanha o programa agora algumas dicas que ela deu, não só para nós aqui do Central do Esporte, mas para você também. Nas últimas semanas, o Centro Universitário Franciscano realizou o 10º Seminário de Nutrição e é claro que o Central do Esporte não podia ficar de fora desse grande evento. Aproveitou a presença da Denise Entrudo, que é especialista em nutrição esportiva e também coaching. Ela veio de Porto Alegre para proferir uma palestra no Centro Universitário Franciscano exatamente sobre essa questão de atletas de alto rendimento e também sobre a nutrição para quem pratica exercícios físicos. Denise, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse bate-papo com a gente. Primeiro, vamos falar para o pessoal que acompanha o Central do Esporte o que é um atleta de alto rendimento e o que é um atleta, digamos, de final de semana, assim. O de final de semana é fácil, aquele que pratica exercícios ou joga aquele futebolzinho no final de semana. Agora, o atleta de alto rendimento, o que é? Como é que a gente denomina ele? Nem sempre o atleta de alto rendimento é o atleta que só vive disso, né? Às vezes as pessoas acabam confundindo. Perfeito. Por exemplo, o meu marido, que treina triatlon e fez o Ironman agora no domingo passado, apesar dele ter o trabalho dele, ele tem mais 20 horas de carga de treinamento na semana. Então a gente considera ele como um atleta de alto rendimento, né? Então sempre que a gente tiver mais treinos durante a semana, e às vezes tem dias que tem 2 treinos durante a semana, a gente vai considerar esse atleta de alto rendimento.
mercado publicitário e também o mercado da nutrição, dá para se dizer assim, tem uma porrada de produtos oferecidos a quem é atleta ou a quem gosta de praticar exercícios físicos para melhorar a capacidade física, aeróbica, muscular e tudo mais. Como é que você define hoje a questão da nutrição para quem pratica esportes? Os atletas de alto rendimento de fato se alimentam de forma adequada e aquelas pessoas que, por exemplo, também que praticam no final de semana uma corrida, buscam uma nutrição adequada, você que é especialista nessa área e deve receber muitas pessoas no teu consultório? Na verdade, assim, o mercado é um boom de suplementos, né? A gente tem cada vez mais suplementos alimentares, mas muito pouca comprovação científica desses suplementos, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo que a gente tem que ajustar a casa. Não adianta eu querer colocar um Pablo Picasso numa casa que está em reforma. Então, eu tenho que ajustar a alimentação dessa pessoa. E não é só uma alimentação pré, durante e pós-treinamento que as pessoas pensam, assim, é uma alimentação diária, né, para que ela consiga realmente render durante o treinamento. Depois de tudo arrumadinho, né, uma alimentação bacana, daí sim a gente vai colocar algum tipo de suplemento. E lembrando também que os atletas de alto rendimento que a gente tem no Brasil são atletas que não têm dinheiro, né? Então não adianta eu querer trabalhar somente com a suplementação, porque às vezes esses atletas não vão ter como bancar, ou o clube não tem como bancar, então ele tem que saber o que ele pode se alimentar, né? Na verdade, a base é o arroz e o feijão. É isso que eu ia te perguntar agora. O que é uma dieta básica para quem gosta, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu gosto de praticar uma corrida, de fazer uns exercícios funcionais para manter o peso, para perder, a gente encontra vários aí na internet, mas se eu fosse fazer uma dieta, por exemplo, o que não pode faltar no meu cardápio? E aí aproveito, aquele pessoal que joga futebol no final de semana ou joga uma vez por semana, o que ele não pode deixar de ingerir em termos nutricionais para não ter problema nutricional? Na verdade, o que é importante? A gente ter os 3 macronutrientes, né? Que é carboidrato, proteína e lipídio. Normalmente o lipídio, que é a gordura, as pessoas elas acabam excluindo do cardápio porque acham que é muito gorduroso e muito calórico, mas tem algumas gorduras que a gente precisa ingerir, né? E que isso vai trazer até benefícios durante o exercício. Vou te dar um exemplo do abacate, né? Muita gente não consome abacate porque acha, não, é muito calórico. E ele tem um nutriente que é o beta-citosterol, que ajuda bastante, tanto na questão de recuperação muscular, quanto no emagrecimento. Então dá para tu encaixar para as duas pessoas, né? Mas assim, é importante que a gente não faça grandes restrições. Essa coisa de 0 carboidrato ou 0 proteína, isso não é bacana, porque tu não consegue manter isso no dia a dia, né? Tu vai conseguir manter isso por um período e também a gente precisa fazer um controle de exames bioquímicos para ver o que realmente está acontecendo, se tu está conseguindo te recuperar ou não do teu treinamento, né? Relacionado àquela alimentação. E quanto aos atletas de final de semana, na verdade são os atletas mais perigosos que tem, né? Porque o que acontece? Ele nunca treina. Aí ele chega no final de semana, tem um campeonato de futebol lá com os amigos, vai ficar o dia inteiro treinando. O que acontece? Ele tem um consumo de oxigênio muito maior do que os outros dias. Isso gera um estresse oxidativo que a gente chama na célula. Quando a gente faz exercício de forma constante, a gente tem um equilíbrio. A gente tem esse estresse, mas a gente também tem os antioxidantes. E daí a gente vai ter o equilíbrio e não vai causar problemas. No atleta de final de semana, a gente não tem esse equilíbrio. Então ele vai lá e dá todo o gás no final de semana, gera um monte de radical livre e acaba não se alimentando de forma adequada. Então, para esses atletas, né, de final de semana, o ideal seria que eles usassem bastante alimentos antioxidantes no final de semana, né? Então, daí são todas as frutas, os vegetais, todos os alimentos mais coloridos, né? Por exemplo, o açaí tem um potencial antioxidante muito alto, né? Mas não o açaí que a gente vê hoje com açúcar e xarope de guaraná, por exemplo, seria a fruta mesmo ou a polpa aqui pra gente. Então eles têm que, na verdade, aumentar a quantidade de antioxidante da dieta deles. A água tem um papel importante, né, para quem pratica atividade física, na verdade. A água sempre tem um papel importante para todo mundo, mas para quem pratica atividade física ela é indispensável. O que você sugere assim, em termos de ingestão de água
antes de uma atividade física, durante, após? Como é que a pessoa pode controlar isso, Denise? É importante que a pessoa ela já chegue no treinamento hidratada. Perfeito. Por exemplo, se ela vai fazer uma corrida no sábado de manhã, sexta-feira ela tem que consumir uma boa quantidade de água para que a musculatura dela esteja hidratada, para que ela consiga fazer o exercício bem. Né? Durante o exercício vai depender muito do exercício e da quantidade de água que tu tolera, né? Então, normalmente a recomendação que a gente dá é a cada 20 minutos pequenos golinhos de água, né? Para que a gente mantenha a hidratação. E o importante é a gente não sentir sede. O sentir sede já estar desidratado, né? Então é importante. Você trabalhou por alguns anos no Porto Alegre Futebol Clube, né? Um clube que era dos irmãos Assis Moreira, né? Do Ronaldinho e também do Assis lá, né? Conhecido empresário e tudo mais. Quando você faz um trabalho específico para um clube de futebol, como é que é feito esse trabalho nutricional? Porque os clubes cada vez mais hoje tem a presença da nutricionista. Se a gente pega o Grêmio, o Internacional, os clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, tudo mais, são clubes que geralmente possuem a nutricionista também lá no corpo, né, da comissão técnica. Como é que é a dieta de um atleta de jogador de futebol? Depende muito da posição do jogador, né? Ah, então, tem assim, disso. O atacante ele vai ter um gasto Tem que energético comer mais que o maior goleiro, por exemplo. do que um goleiro, né? O goleiro, por exemplo, eu vou priorizar alguns nutrientes porque ele tem mais explosão, ele tem que ter mais explosão muscular e mais força muscular, né? Então vai depender muito. Eu lá no Porto Alegre eu sempre individualizava muito o tratamento, né? Então assim, eu fazia uma entrevista com os atletas de forma individual e prescrevia de forma individual para eles. Então, cada um sabia o que deveria consumir. O que é mais comum nesse caso aí? O que você mais prescrevia lá? Lá a gente vivia à base de alimento, né? A gente não tinha muito aporte de suplemento. Tínhamos alguns suplementos, assim, em momentos pontuais de campeonato, né? Mas, normalmente, a base da alimentação é de 5 a 6 refeições no dia, com um aporte bom de carboidrato, né? Então, arroz, feijão, carne, massa, né? E também a gente tem que utilizar alimentos que os atletas conheçam. Não adianta eu querer trazer lá antes de um jogo importante, por exemplo, um salmão com molho de maracujá, alguma coisa assim, porque eles não estão adaptados a isso, né? Então a gente tem que trazer muito o dia a dia deles e assim como a gente faz com o paciente também. Sim. O que tu está querendo dizer para nós, então, é que, por exemplo, diante de uma partida, uma decisão de campeonato, você mexe um pouquinho no cardápio também? Tem que ter um cardápio mais leve ou mais reforçado? Como é que é? Na verdade, é um cardápio um pouquinho mais reforçado no carboidrato, né? Então, assim, por que no carboidrato? Porque eles têm que ter bastante glicogênio muscular para que eles consigam desenvolver bem ao longo do jogo, né? Então, assim, em torno de 4 a 5 horas antes do jogo, digamos que o jogo for 4, 5 horas da tarde, eles têm que ter um almoço bem reforçado, que daí vai ter o arroz, o feijão, o macarrão, né? Assim, um café da manhã também. E quando joga à noite daí? Maior. Quando joga à noite, como é que fica o cardápio? Daí a gente faz ajusta para um lanche da tarde, né? Então, de acordo com o calendário, com os horários, a gente vai ajustando. Sim. O jogador de futebol de campo tem uma dieta diferente daquele que, por exemplo, joga futsal, joga vôlei, joga handebol? Há dietas diferenciadas? Sim, na verdade a gente sempre fala que a dieta ela tem que ser individualizada, né? Então assim, para o meu atleta de vôlei ele vai ser uma dieta e dentro lá da equipe de vôlei cada um vai ter uma, né? O futebol, né, o futsal é um jogo muito mais rápido. Né? Gasta-se mais energia num tempo muito mais rápido. Mais energia, mas também depende do atleta, né? Se tu for pegar lá, por exemplo, um atleta de futebol de campo que tá toda hora dando sprint para, né, para tentar alcançar a bola, a gente tem que notar isso, né? Te dar o exemplo do Guinazu, que era um atleta que jogava no Inter. Ele corria mais de 10 quilômetros ao longo do jogo, né? Diferente de outros atletas. Então a gente tem que estar sempre muito junto com a preparação física para entender isso, né? Como é que eu vou então recuperar esse atleta? A gente tem exemplos, né, na questão de nutrição. A nutricionista do Liverpool, por exemplo, ela também faz algo bem individualizado e faz com o alimento, né? Não é com a parte de suplementação.
Se a gente for pegar o Phelps ano passado aqui nas Olimpíadas, ele antes de entrar na piscina ele come massa, um pratão, né, de massa. Então assim, ele está adaptado com isso. Será que o colega dele também vai estar? Então por isso que a gente tem que individualizar muito bem. Sempre essa importância. Denise, você falou aqui em Santa Maria também sobre a questão do jejum intermitente, se ele é saudável ou se ele é mais uma dieta da moda. Então deixa eu te fazer essa pergunta, ele é saudável ou ele é mais uma dieta da moda? E o que é o jejum intermitente? Na verdade a gente tem vários protocolos de jejum, tá? Então os estudos vêm mostrando, por exemplo, 2 refeições ao longo do dia com diferenças de 8, 9 horas de jejum, né? Ou se não jejuns de 24 horas, né? Depende muito. Mas o que os estudos, na verdade, eles estão mostrando? Que adianta para redução de peso e para melhora de resistência à insulina do paciente diabético, né? Mas assim, não é ficar em jejum e sair do jejum e comer tudo o que quer. Não é isso, né? Então isso é uma coisa importante, senão não adianta tu ter feito o jejum. Mas pro treinamento físico, pro exercício, a gente não tem ainda muitos estudos nos dizendo que o jejum é adequado. Porque se eu for pegar, por exemplo, um atleta de corrida, de endurance, que vai fazer 30... Agora já está bem pertinho da Maratona de Porto Alegre, né? Vou te dar o exemplo, eles fazem longões de 30 quilômetros, né? No sábado. Se esse atleta ficar em jejum, ele não vai ter energia o suficiente para conseguir completar, né, esse treinamento dele. Então, assim, a gente sabe que para a redução do peso, é interessante de ser usado, mas não é assim, não vou começar a fazer jejum. Tu tem que ir num profissional, né? Tem que ver os exames bioquímicos, tem que ir num nutricionista, né? Tem que fazer as coisas direitinho para que tu consiga realmente um resultado bacana. Sim, tá? tem que estar sempre de olho, né? E não dá para. O mais importante nisso tudo também é que não dá para fazer por conta própria, né, Denise? É ficar muito atento a isso, porque tem gente que daqui a pouco quer mudar uma dieta ou quer fazer um jejum ali e vai por conta própria. É sempre importante buscar ajuda profissional. Você tem um site, né? Isso. Como é que é o site? www.nutrideniseantrudo.com. O que as pessoas podem encontrar no teu site lá? Aí eu tenho o meu blog, né, que normalmente eu escrevo para as pessoas mais leigas, assim, né, para entender um pouquinho mais da nutrição. E também tem lá a minha fanpage, que é Nutri Coach Denise Entrudo, que também ali eu vou dando algumas dicas relacionadas à parte de alimentação, relacionadas à parte do coaching também, que é interessante. O pessoal pode fazer contato contigo pelo site? Sim, Só entrar lá, deixar uma mensagem lá e se quiser, enfim, um treinamento e tudo mais, você pode passar e tudo mais. Denise, muito obrigado pela tua participação aqui no Central do Esporte, muito obrigado também por ter participado do 10º Seminário em Nutrição aqui no Centro Universitário Franciscano. Eu que agradeço. Legal, um abraço a todos. Legal, valeu Denise, obrigado pela entrevista. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Muito obrigado também pro professor Gilson Piber, Valeu. José Quintana Valeu, Júnior. Gereta. Tomara que esses ensinamentos sirvam, né, para as pessoas terem mais cuidado na alimentação. Como eu disse, nós voltamos na próxima terça-feira. Unifra Online, o nosso canal do YouTube, para você acompanhar o programa também com mais calma, mais tranquilidade, as reprises. Grande abraço a todos, tchau!